Bom dia a todos e a todas. Muito bem-vindos a mais essa live aqui do Procon de Juiz de Fora. Eu agradeço ao Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos aqui do Procon pela organização dessa live. Agradeço a participação aí dos nossos convidados, Lidiane e o Niverson, além da Jéssica, que é funcionária servidora aqui do Procon de Juiz de Fora. Nós estamos em plena campanha de proteção à finança dos idosos e a temática de hoje ela visa exatamente aprofundar esse tema. Nós teremos, então, os três palestrantes que eu já nominei aqui, discorrendo exatamente sobre essa temática, lembrando que hoje, no Procon de Juiz de Fora, 57% das pessoas que procuram o Procon de Juiz de Fora têm idade superior a 50 anos. Então, a gente verifica que essa parcela da população ela realmente é muito hipossuficiente, ela é realmente muito vulnerável e precisa realmente tanto da nossa orientação quanto do nosso apoio e da nossa ajuda. Então, eu passo aí a palavra à Fabiola, né, para poder fazer aí as considerações iniciais do nosso evento. Fabiola, muito bom dia. Bom dia a todos e todas. Iniciamos neste momento o webinário Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e a Vulnerabilidade do Consumidor Idoso frente às Relações Consumeristas, uma iniciativa do Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos do Procon de Juiz de Fora. Nosso evento contará com o apoio de nossos convidados, que prontamente aceitaram o convite para discutir essa temática tão atual e necessária. Em nome do Procon de Juiz de Fora, agradeço ao nosso superintendente, Eduardo Floriano, que sempre confia e estimula nossas ações. Agradeço a nossa companheira de trabalho, Jéssica Almeida, e aos convidados Lidiane Charbel e Niverson Moura. Cabe destacar que esse webinário é parte das ações da campanha de proteção às finanças da pessoa idosa, desenvolvida pelo Procon de Juiz de Fora, com ações variadas no período de 13 a 22 de junho de 2022. O público idoso se enquadra no grupo de consumidores que apresentam grande vulnerabilidade nas relações consumeristas e constantemente são vítimas de golpes variados. Dessa forma, entendemos que um dos principais desafios para o aprimoramento das políticas públicas direcionadas às pessoas idosas é a criação de serviços e programas que reduzam e previnam problemas financeiros que atingem principalmente as parcelas mais vulneráveis desse segmento da população. Assim, promover espaços de debates com profissionais de diferentes áreas sempre enriquece, esclarece e enfoca a atenção para a discussão da temática. Agradeço a disponibilidade de todos em participarem conosco desse momento e passo a palavra para a supervisora Gisele Zacchini, que mediará esse webinário para as orientações iniciais. Muito bom dia. Bom dia a todos e todas, bom dia a todos que estão nos assistindo pelo YouTube da Prefeitura de Juiz de Fora. É um prazer muito grande estar mediando esse webinário, né? São pessoas muito queridas, Lidiane, né? A gente tem uma experiência de trabalho junto, Lidiane tem uma experiência fenomenal na área da assistência social e no trabalho com a pessoa idosa, então é um prazer muito grande receber você, Lidiane. Niverson, nós nos conhecemos agora no encontro de Procons, né? Uma palestra maravilhosa que ele fez para a gente, prende a nossa atenção, tem uma experiência grande também aí na área da defesa do consumidor, mas também ligada ao trabalho com os CREAs, então certamente tem muita experiência para contribuir conosco com relação a essas questões, né, dos idosos, frente às relações consumeristas. E a Jéssica, né, nossa colega de trabalho, está lá na ponta do trabalho do Procon, né, vai trazer dicas para a gente aí prevenir os golpes com relação
aos idosos nas relações de consumo. Então, nós organizamos esse webinário com essas 3 falas, né? Nós vamos começar primeiro com a Lidiane, depois eu vou passar a palavra para o Niverson e finalizar com a Jéssica, e a gente vai ter um tempo no final aí para um debate, né? Para a gente aproveitar ao máximo a experiência dos 3. Cada um de vocês terá 15 minutos para falar, e a gente pede, né, que tentem cumprir esse tempo. A gente sabe que vai ser difícil pela experiência que vocês têm, o tanto que vocês têm a contribuir conosco, mas eu vou ficar ali, né, fazer esse papel aí de controlar o tempo com vocês, tá bom? Então, agora, eu vou passar a palavra para Lidiane Charbel. Ela é licenciada em Filosofia, assistente social, especialista em saúde do idoso e gerontologista, ganhadora do prêmio Zilda Arnes 2021, responsável técnica pela Fundação João de Freitas, integrante do Fórum de LPI, Comissão do Idoso da Câmara Municipal de Juiz de Fora, coordenadora REGAP Capacitar e pesquisadora de LPI da Frente Nacional do Fornecimento de LPI. É um prazer muito grande ouvir você, Lidiane, é com você. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Niverson, Jéssica, Fabíola, Gisele. Em nome da Gisele, eu agradeço o convite. Aceitei o convite pela temática e pela importância do tema. A gente estava, né, conversando antes dessa live começar, e as informações realmente precisam chegar às pessoas idosas para que a gente consiga minimizar essas questões, eles caírem nesses golpes. Então, acho que essa iniciativa do PROCON é uma iniciativa muito bacana, que deve ser realizada mais vezes, né? A gente precisa levar essas informações. Eu vou trazer um pouquinho sobre a questão do envelhecimento, até para a gente entender quem é esse idoso que está consumindo, né, quem é esse idoso que também está caindo nesses golpes, até para a gente entender, né, como que funciona esse processo, né? Porque falar de envelhecimento, a gente precisa sempre entender que não é um envelhecimento do outro, é o nosso envelhecimento. Então, a gente precisa trazer para a nossa vida, para o nosso campo profissional, pessoal, que quando a gente fala de envelhecimento, a gente está falando do nosso envelhecimento também. E aí entender as transformações que todos nós passamos desde o momento que a gente nasce. Então, ele é um processo normal, né, do ser humano. E aí todo mundo que está chegando na velhice, ou que vai se aproximando desse processo, vai sofrendo, né, vai percebendo alterações fisiológicas, né? E aí, quando tem as alterações, que a gente fala, né, o envelhecimento normal no sentido assim, sem demências, né, sem o déficit cognitivo, aquele envelhecimento mais saudável, a gente chama de senescência. Já aquele envelhecimento, né, que apresenta, além das fisiologias, além das doenças né, características da velhice, mas que apresentam outras sequelas, né, dessas doenças, a gente chama de senilidade. E aí, né, a senilidade ela vai refletir exatamente esse processo do envelhecimento, né, do desgaste celular após atingir a idade adulta. E a envelhecer, ele não é só um processo natural da vida, né? Ele é todo ele é um processo natural da vida, né? A gente vai nascer, vai crescer, vai passar pela fase adulta e vai envelhecer. E aí a gente precisa entender esse processo a partir de nós, para a gente entender o outro que a gente está atendendo, o idoso que a gente está atendendo, as necessidades que ele tem, a questão dele não está só esperando a morte, né? Ele tem ali uma identidade, ele tem ali uma questão de consumo, né? Ele tem ali as necessidades básicas, né? E aí a gente teve, em 2015, uma convenção interamericana que tratou sobre a proteção dos direitos humanos dos idosos,
E aí essa convenção, ela definiu o envelhecimento como um processo gradual que se desenvolve no curso da vida e que implica alterações biológicas, fisiológicas, psicossociais e funcionais. E aí essas alterações, elas trazem consequências que vão se associar com as interações que esses idosos vão realizando com o meio e as relações sociais que vão se estabelecendo ao longo da vida. A gente tem também a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que ela declarou os anos de 2021 até 2030, ou seja, né, esses 10 anos, como a década do envelhecimento saudável. E aí ela busca, né, através dessa campanha, um aumento na qualidade de vida da população idosa, entendendo, né, que esse idoso ele está ali presente, não somente, né, naqueles preconceitos que a gente traz, né, do fim da vida, mas ele está ali saudável, ele está ali querendo muito mais do que somente, como diz aquela música, né, do Titãs, comida, né? Ele não quer só comida, a gente não quer só dinheiro, né? A gente quer diversão e arte, cultura, tudo que qualquer pessoa tem acesso, o idoso também quer ter esse acesso, né? E aí a gente tem várias construções sendo feitas ao longo da história em relação à concepção do que é velhice, né? Várias teorias trazendo o que de fato é esse processo. E aí ganha, né, força em um determinado período da história a questão do advento da terceira idade. Então, se falava assim, a melhor idade é a terceira idade, que vai se opor à velhice estigmatizada, né? Se a gente for fazer um exercício, para quem nunca trabalhou com idoso, por exemplo, como se imagina com 60, 70 anos, muito provavelmente 90% das pessoas que responderem vão responder aquele idoso que a gente tem, ou tinha, né, até então, caracterizado naqueles adesivos de banco, de ônibus, aquele idoso curvadinho, com a bengalinha, e aí a imagem que a gente tem da idosa, né? Aquela idosa de coquinho, aquela roupinha mais de vozinha, de desenho animado, e o idoso, né, do desenho animado, aquele idoso bonzinho. Então, essa velhice que a gente, né, que foi tão estigmatizada, ela vem sendo substituída por aquela imagem, né, do idosinho da bengalinha pelos 60 mais, dizendo que as pessoas estão ali de forma ativa, saudáveis, fazendo coisas que qualquer um de nós aqui nessa sala, ou quem está nos assistindo, faz. E aí vem essa caracterização, né, dessa terceira idade, justamente para a gente começar a quebrar esses preconceitos que essa velhice estigmatizada traz, né, ou ainda no nosso imaginário, né? E aí ela oferece um aparato institucional e tecnológico, né, que busca o bem-estar dos indivíduos nessa fase da vida. Né? Então, se a velhice antes era tida como um período de sucessivas perdas, porque a gente só imaginava as perdas, né? Perda auditiva, perda de visão, né? O nosso sistema fisiológico, né, se perdendo em algumas funções. A gente só imaginava, ou era comum há anos atrás, essa visão. Hoje, não, a gente tem a terceira idade sendo entendida como uma fase que deve ser aproveitada, né, por todos nós que vamos chegar na velhice ou por aqueles que já estão nesse processo. E aí os símbolos da velhice, eles estão sendo invertidos, né? Eles assumem novos significados, novas qualificações, né? E aí inverteram-se também as representações sobre a aposentadoria, que ela deixa de ser um momento de repouso para se tornar um período de atividade, lazer e realização pessoal. Então, assim, muitos idosos que há um tempo atrás se aposentavam e aí ficavam realmente, né, no seu cantinho dentro da casa, sem nenhuma atividade, ou vendo TV o dia inteiro, esses idosos que estão aposentando, hoje eles estão aproveitando esse momento de aposentadoria ou para
trabalhar, continuar trabalhando, complementando a renda, ou também para fazer outras atividades, como lazer, viajar, né, cultura, turismo, ou até mesmo cuidar de netos, né? Então, assim, a gente está percebendo que esse momento da aposentadoria ele tem chegado, e aí esses idosos têm vivenciado esses momentos de forma diferenciada. Só que a gente tem que ter em mente que a terceira idade ela constitui uma categoria de jovens velhos. Hoje se fala em quarta idade, que são os 80 anos para cima, que propiciou a formação de um novo mercado de consumo. E aí esse mercado de consumo ele é sustentado por 3 pilares: turismo, produtos de beleza e produtos alimentares. E aí é uma expressão classificatória de uma categoria que é heterogênea, tanto economicamente quanto em relação à idade. Só que a gente precisa entender esses 3 pilares sob 2 ângulos. A gente tem aquele idoso que está lá, né, na sua terceira, quarta idade, já aposentado, que consegue fazer o turismo, consegue viajar, consegue adquirir, né, os produtos de beleza, os produtos alimentares para manter uma vida saudável, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um olhar atento e que situação essas questões não estão negando o envelhecimento, no sentido de aquela eterna juventude, né, alimentos saudáveis para corpos saudáveis, né? A gente tem que ficar atento nesse mercado que está sendo oferecido ao idoso, se é para ele realmente aproveitar a sua fase da vida da velhice, consumindo, viajando, né, se alimentando bem, tendo uma vida saudável para poder aumentar a sua longevidade, dessa forma conseguir vivenciar esse período de envelhecimento que tem as suas perdas, mas tem também as suas potencialidades, ou se esse mercado não está fazendo o papel da negação do envelhecimento. Na hora que você apresenta para esse idoso, essa idosa, produtos de beleza que prometem o rejuvenescimento, produtos saudáveis que prometem esse rejuvenescimento, né, naquela questão da saúde. E aí, a gente precisa ter esse olhar crítico em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, incentivar esses idosos a vivenciarem essas experiências. Só que, infelizmente, essas experiências elas são heterogêneas, né? O idoso que está lá na periferia, ele não vai ter acesso a isso. Mas o idoso que não está, ele vai ter acesso a isso. E a gente precisa ter um olhar de tentar fazer com que as políticas sociais, as políticas públicas de acesso à cultura, lazer, acesso à alimentação, né, nem somente alimentação saudável, né, mas acesso à segurança alimentar chegue a esse idoso, que provavelmente a Jéssica vai trazer, ou o Niverson, que esses idosos que são mais, que estão na vulnerabilidade social, são os mais suscetíveis aos golpes que estão aí sendo postos para eles através desses empréstimos, através de procurações de documentos que eles assinam, às vezes sem saber, da pressão, da violência financeira e psicológica que muitos sofrem, e aí eles acabam sendo vítimas, né, desses golpes. E aí a gente precisa estar atento no que esse envelhecimento, no que esse mercado está trazendo de acesso a esse idoso. E a gente tem que, apesar da gente ter um aumento da expectativa de vida no âmbito mundial, esse aumento ele vai bater na Covid, no sentido das mortes que ocorreram, porque foi 90% das mortes da Covid foram pessoas idosas. A gente não vai sentir esse impacto agora, a gente vai sentir a médio e longo prazo, que apesar da longevidade estar aumentando, a expectativa de vida baixou 4 anos. E a gente só vai sentir isso a médio, né, a longo prazo. Então, assim, a expectativa de vida, se era 76 anos, se eu não me engano, para a mulher, caiu para 72, por
conta dessa situação. Não, né? A gente vivenciou um período que a gente passou sem saber o que era essa doença, os impactos que ela causaria, e a gente só viu as consequências dela quando a gente viu aquele número avassalador de idosos morrendo por conta da pandemia. E isso vai impactar não só na qualidade de vida daqueles que passaram pela Covid e conseguiram, né, passar por ela e sobreviver, mas trouxe sequelas para essas pessoas, mas na questão desse número que reduziu, e a expectativa reduziu, então esse número de idosos também vai reduzir. Mas, ao mesmo tempo que esse número vai reduzir, a gente ainda continua tendo uma população idosa numerosa. E é uma população que, mesmo que tenha recursos, mesmo que tenha acesso à informação, mesmo que tenha acesso a turismo, a políticas, né, a alimentação, a cultura, a lazer, a trabalho, esses idosos precisam ser olhados enquanto... Quando eu falo pessoas frágeis, não é que eles sejam frágeis, mas é que a situação de ser idoso já traz essa fragilidade. Então, a gente precisa olhar, pensar essas políticas com o público que a gente está atendendo. E aí, esse público que a gente está atendendo também perpassa pelos idosos que estão nas ILPIs, que também podem ser, e são, em muitos casos, vítimas desses golpes, né, de empréstimos, de retenção de cartão. Eles estão lá na ILPI, mesmo eles estando lúcidos, eles podem ser vítimas dessas situações de golpes. Então, eles precisam também, essas informações precisam chegar, as ILPIs precisam trabalhar isso com os familiares, com os responsáveis, e principalmente com o idoso, entendendo que ele tem que ser ali o protagonista da sua vida, ele tem que manter ali a sua identidade. Se a gente fala tanto na questão do envelhecimento saudável, do envelhecimento ativo, desse idoso que está consumindo, desse idoso que está ali viajando, desse idoso que está tendo acesso, mas a gente fala também daquele idoso que não tem o acesso, daquele idoso que lhe falta, né, o acesso a determinadas políticas, a determinadas áreas. A gente precisa ter esse olhar. E aí a gente tem, né, e ficar sempre atento o que essas relações de consumo e velhice eles vão trazer, tanto para nós que estamos envelhecendo, quanto para aqueles que já estão na velhice, que já são idosos, né? Será que essas relações de consumo, elas estão negando o processo de envelhecimento, né, fazendo com aquela questão da adoração do mito à juventude eterna? Ou será que essas relações consumistas estão, de fato, chegando ao idoso, entendendo esse idoso como também uma parcela da população que está consumindo, que tem acesso, que está naquele processo da senescência? Então, se eu trouxe de forma geral esse processo do envelhecimento, o que essas relações vão impactar, e espero, né, ter contribuído para as falas dos colegas que vêm a seguir. Então, mais uma vez, Gisele, né, em seu nome, eu agradeço pelo convite. Nós que agradecemos, Lidiane, você assim, traz uma contribuição muito bacana e que eu vou destacar aqui na sua fala, quando você fala da importância dessas informações nós estamos passando aqui hoje, chegar nas instituições de longa permanência para idosos, porque há um mito muito grande também de quando os idosos, né, eles vão para essas instituições, é como se a vida parasse. Isso é uma mentira, né? Isso é um novo espaço de viver, né? Então, eles continuam ativos, eles continuam na sociedade e eles continuam aí nas relações consumeristas, né? Então, essa sua fala, ela é extremamente importante e eu acho que ela reforça a relevância do que nós estamos fazendo aqui hoje, né, dos alertas que nós estamos dando, não só para os idosos que estão nas suas casas com as suas famílias, mas para os idosos que estão nas instituições, porque eles são muito vítimas dos golpes que a gente vivencia no dia a dia, né? Então, eu te agradeço muito a sua fala e depois a gente volta para o debate.
Agora, gente, eu vou passar a palavra para o Niverson Moura. Niverson é graduado em Direito, com especialização em Direito Público. Atualmente, ele é gerente-geral do PROCON de Caruaru e presidente do Conselho Municipal Gestor do Fundo de Defesa do Consumidor, professor da Uninasal do curso de Direito e advoga também. É com você, Niverson. Bom dia, Gisele, bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando, bom dia, Lidiane, Jéssica, Fabíola, muito obrigado, agradeço mais o convite da Prefeitura de Juiz de Fora, como Gisele falou, nós nos conhecemos agora no começo do mês, no Encontro Nacional de PROCONs, e o que me traz aqui é uma experiência que eu tenho antes do PROCON, principalmente. Eu atuei de 2011 a 2015 como advogado no CREAS regional. Aqui no estado de Pernambuco, nós tínhamos 13 CREAS regionais divididos pelas áreas de desenvolvimento econômico do estado. E eu atuava como advogado, eu fui o primeiro e o último, na verdade, o único advogado que houve no CREAS regional desde quando ele foi implementado até o momento que ele foi descontinuado, e infelizmente, em 2015. E nós atuávamos aqui na região Agreste Central, que compreende 27 municípios da região. E dentre as nossas funções, vou pedir licença para poder ficar em pé, para poder já ir iniciando nossa apresentação. Dentre as nossas funções, estava atender toda a região Agreste Central do estado de Pernambuco. E eu fazia muita palestra trazendo informações sobre direitos básicos dos consumidores, dos idosos. Direitos básicos dos idosos vítimas de violência patrimonial, violência psicológica. A gente fazia muita palestra também, trazendo direitos da sociedade, na verdade, da população socialmente vulnerável. E, em virtude disso, coincidentemente, em 2017, eu iniciei minhas atividades no PROCON Caruaru, e uma coisa está diretamente ligada à outra, pela experiência que nós tivemos no atendimento aos idosos. Durante esse período a gente fazia atendimento e nós atuamos em muitos casos, pessoal. E, infelizmente, a violência contra o idoso é algo extremamente presente na nossa sociedade e está muito perto de todo mundo. Muitas vezes a gente pensa que é uma realidade distante, que não acontece na minha família, não acontece na casa do vizinho, e muito pelo contrário. Eu falo isso porque nós fizemos visitas de atendimento a possíveis violações de direitos dos idosos em periferia, em zona rural, em comunidades pobres, e fizemos visitas também em bairros que a população daquele bairro tinha um poder aquisitivo de certo modo relevante ou um pouco maior, mas ainda assim encontramos situações de idosos que muitas vezes são a fonte de sustento da família. E, infelizmente, situações de violência patrimonial, como as citadas por Lidiane, de situações de empréstimos que a família faz em nome do idoso. E também vamos falar também sobre questões relacionadas a golpes que o idoso, infelizmente, às vezes acaba sofrendo por às vezes, essa talvez vulnerabilidade. O fato dele chegar, o que antigamente era entendido como uma terceira idade, no sentido de ser, entre aspas, a nossa idade final, hoje em dia, como Lidiane perfeitamente ressaltou, na verdade, mais uma fase da vida, mais uma etapa da vida, porque o idoso chega com 60 anos, em plena atividade econômica, ele chega ativo, chega trabalhando, chega querendo, às vezes, inclusive, mesmo aposentado, continuar trabalhando por vários fatores. Primeiro, pela questão da condição de saúde, por sua saúde permitir, e segundo, porque hoje em dia viver está muito caro. Hoje em dia as coisas estão muito caras, hoje em dia um salário ou uma pensão não é suficiente, infelizmente, para muita gente sobreviver. E, nesse sentido, eu vou trazer para vocês duas reflexões. Vamos falar primeiramente sobre empréstimo, porque muitas vezes a situação de superendividamento do aposentado ou pensionista, vou só levantar aqui um pouquinho mais, do aposentado ou pensionista, o aposentado ou pensionista acaba entrando numa situação de endividamento muito em virtude de empréstimos, às vezes empréstimos que de fato ele está precisando,
Porém, por vezes, aquele aposentado, aquele pensionista não necessita daquele empréstimo, então ele precisa saber as diferenças, primeiramente, do empréstimo consignado para o empréstimo pessoal. Vamos falando aqui para que o consumidor possa entender, primeiramente, os cuidados que você tem que ter com relação a esse tipo de empréstimo. Pessoal, o aposentado, o pensionista e qualquer outra pessoa que recebe algum tipo de valor fixo mensal, como, por exemplo, servidor público. O servidor público pode também fazer um empréstimo consignado. E esse nome deriva da consignação do pagamento, que é o seguinte, quando você faz um empréstimo que você vai lá, vê aquele valor e vê as parcelas, os juros e por quanto tempo, no caso, você vai pagar, aquele valor é descontado diretamente na folha do seu empregador, no caso de um servidor, por exemplo, ou do pensionista ou do aposentado. Esse desconto é realizado diretamente no INSS. Por isso que esses juros, geralmente, no mercado, são os juros mais em conta, são os juros mais baratos, porque eles têm uma garantia de que todo mês vai cair aquela parcela enquanto vida o aposentado ou pensionista tiver. E por isso, infelizmente, a família, às vezes, utiliza dessa parcela pequena de juros para optar por um empréstimo consignado em nome do aposentado, em nome do idoso daquela família ou do pensionista que o recebe. E isso é ruim, porque, primeiramente, é incorreto, primeiramente, isso não pode acontecer, e segundo, pelo fato de que está nesse momento acontecendo uma violência patrimonial nítida, pois aquele dinheiro, aquele valor não será destinado para benefício do idoso, para o uso por parte do idoso, para ele adquirir algo que ele queira, um bem de consumo, fazer uma viagem, fazer uma reforma na casa dele ou coisa desse tipo. Aquele valor está sendo destinado para uma outra pessoa que vai utilizar para uma outra finalidade. Vamos lá. Cuidados. Primeira coisa. Primeiro detalhe que o aposentado ou pensionista deve observar. A margem do consignado. Vocês estão conseguindo acompanhar bem aí? Está dando para ler direitinho? Perfeito. Margem do consignado. Pessoal, a lei atribui uma margem máxima que você pode comprometer do seu benefício da sua pensão. Essa margem para empréstimo consignado era de 30%, para empréstimo efetivo, para parcela, para desconto de parcela, 30%, só para que fique claro. Se você recebe R$1.000, você poderia comprometer 30% do seu benefício para pagamento de parcela do empréstimo consignado, que aí seria de R$300. Então, você, entre aspas, faz aquele empréstimo, desconta até no máximo R$300 por mês. Às vezes o aposentado pensionista faz vários empréstimos com várias parcelas diferentes, 50 e poucos reais, 60, 70, 150 e por aí vai, tendo o limite de 300, que era assim, e você acaba recebendo líquido R$700. Fora esses 30% do consignado, a lei atribuía a possibilidade de você ainda descontar mais 5% de um cartão que é chamado de RMC, que é Reserva de Margem Consignável. É um cartão de crédito que a fatura desconta diretamente no seu benefício no limite de 5% no máximo. Então, você teria 35% para comprometer, entre aspas. Porém, isso foi alterado recentemente. Vamos passar aqui um pouquinho para que você possa observar as alterações que houveram. Então, conforme eu estava falando, do empréstimo consignado, se você recebe, por exemplo, R$2.000, você tinha a margem de 35%, que é de 30% para empréstimo e 5% para o RMC, o que daria 35%. Significa dizer que você poderia, entre aspas, descontar R$600 para pagar de parcela de empréstimo e R$100 para pagar a fatura do cartão. Porém, essa margem foi alterada. Ela foi alterada recentemente e, infelizmente, por que infelizmente, pessoal? Porque nós lá no PROCON somos testemunhas do grande comprometimento do benefício do aposentado e pensionista, que muitas vezes chega lá no PROCON e não tem dinheiro para comprar comida, para comprar alimento,
para comprar remédio, para pagar o aluguel, para pagar a conta de água, para pagar a conta de luz. Não tem dinheiro para o básico. Por quê? O benefício dele está comprometido com o empréstimo consignado. Então, quanto mais o governo aumenta a margem para empréstimo consignado, maior risco o consumidor tem de entrar numa situação de superendividamento. E aí, recentemente, a margem foi aumentada através de uma medida provisória. E deixa eu só aproximar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. E, infelizmente, essa margem aumentou para 40%. A margem de desconto do empréstimo consignado. A lei 14.131 já havia ampliado provisoriamente e depois, através da medida provisória que foi convertida em lei, essa margem aumentou para, infelizmente, 40%. E um outro detalhe que também causou extrema preocupação nos PROCONs e em todas as pessoas que atuam na defesa do consumidor e também na defesa do idoso. Os benefícios de prestação continuada foi autorizada a realização de empréstimo consignado para descontar em BPC. BPC é também chamado de LOAS, por conta da Lei Orgânica da Assistência Social que trouxe essa possibilidade. BPC é benefício de prestação continuada. Antigamente, pessoal, antes não era permitido fazer empréstimo consignado no BPC. E, infelizmente, isso foi autorizado alguns meses atrás. Isso é muito ruim, porque o benefício de prestação continuada já é um benefício que é concedido a pessoas que não têm condições de adquirir o seu próprio sustento, que têm uma renda familiar inferior a um quarto salário mínimo, para idosos com mais de 65 anos ou para pessoas com deficiência. Então, a pessoa já está em situação de vulnerabilidade para poder conseguir o benefício e ainda foi aberta a possibilidade de se fazer um empréstimo consignado e descontar nesse benefício. Então, isso causa muita preocupação para a gente. Com relação aos cuidados ainda, sim, só um detalhe, falamos de empréstimo consignado, como vocês viram, até o momento, empréstimo consignado desconta diretamente no benefício do aposentado ou pensionista. Porém, as instituições financeiras encontraram uma alternativa, digamos assim, para burlar esse teto do empréstimo consignado através do chamado empréstimo pessoal. E o empréstimo pessoal é uma das piores enrascadas que o cidadão pode cair, entre aspas, porque o empréstimo pessoal ele tem juros elevadíssimos. E os empréstimos pessoais que as financeiras estão fazendo para os idosos, para os aposentados e pensionistas, são empréstimos que descontam diretamente na conta que o aposentado ou pensionista recebe o seu benefício. Então, ele acaba sendo um consignado velado, porque o consignado desconta diretamente lá no INSS. E o empréstimo pessoal, ele desconta diretamente na conta que você recebe todo mês o seu benefício. Então, é isso que está causando tanta preocupação. Tanto os empréstimos que o próprio consumidor vai lá e faz, como também, principalmente, os empréstimos pessoais que são feitos por criminosos cometendo crimes, por criminosos cometendo irregularidades ao dar entrada, ao solicitar empréstimos em nome do aposentado ou pensionista sem ele ter solicitado. Então, assim, são esses golpes que causam grande preocupação e todo santo dia, basicamente, chega uma situação como essa lá no PROCON de Caruaru, e essa é a mesma realidade de vários PROCONs espalhados pelo país, de aposentados e pensionistas que não reconhecem o empréstimo que começou a descontar no seu benefício. Por isso, a gente sempre orienta, todos os meses, tira o extrato do seu benefício para verificar o que é que está sendo descontado. Faça o login e a senha da plataforma gov.br para você poder acompanhar no site do Meu INSS todos os descontos ou se há algum empréstimo em andamento no seu benefício. O empréstimo pessoal, ele desconta do valor líquido que você recebe, do valor líquido que cai na sua conta, deixa eu fechar um pouquinho para cá, melhor, do valor líquido que cai na sua conta e, de certo modo, ele
é muito ruim, e ele chega a ser perverso, porque ele é descontado do valor líquido que você recebe. A depender da financeira, pessoal, pasmem, nós já fizemos uma visita não financeira que a atendente disse que a margem de empréstimo pessoal que eles possuem é de 75% do valor líquido que o aposentado recebe. Então, se você tem um aposentado ou pensionista que recebe R$1.000 líquido, vamos lá, é 1.000 e pouco, com os descontos, o empréstimo consignado que já tira 40% se ele tiver toda a margem comprometida. Se ele recebe R$1.000 líquido na conta dele, tem financeira que abre uma margem de 75% para comprometer em parcela de empréstimo, ou seja, R$750 descontados de empréstimo pessoal. O aposentado vai receber R$250 no mês. Como é que ele vai sobreviver pagando, às vezes pagando aluguel, comprando comida, remédio, água, luz e entre outras coisas? Então isso é absurdo, é uma situação, infelizmente, é uma situação absurda e que acontece em todo o país. E aí a gente vê a questão da publicidade, conforme nossa amiga Lidiane também comentou. Olha aí como o aposentado é apresentado nos bancos. Deixa eu até voltar aqui a essa imagem. É aquele aposentado sorridente, é aquele aposentado cheio de dinheiro, realizando seus desejos, seus sonhos, fazendo viagem num cruzeiro. Tá aqui o idoso que não tem problemas. Nesse sentido, eu não precisaria de um empréstimo consignado, de um empréstimo pessoal. Mas essa publicidade, existem vedações, existem proibições com relação a essa publicidade, inclusive graças à nossa lei de atenção e de prevenção à situação de superendividamento, que alterou o Código de Defesa do Consumidor recentemente. E a gente vem vendo no artigo 54C do Código de Defesa do Consumidor que é vedado, expresso ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitário ou não, inciso 1, indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem a consulta do serviço de proteção ao crédito ou sem a avaliação da situação financeira do consumidor. Isso é proibido. Então, se você for abordado com algum tipo de oferta indicando, sem consulta SPC ou Serasa, taxa zero, quando na verdade não é taxa zero muitas vezes, tudo isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, o inciso 2º prevê que é vedado também ocultar ou dificultar a compreensão sobre o ônus e os riscos da contratação de crédito ou da vinda a prazo. Então, esse aposentado ou pensionista, ele tem que ser informado no momento da contratação dos riscos que ele tem em contratar aquele empréstimo, dos riscos que ele possui com aquela parcela elevada. Eu vou passar um pouquinho mais rápido só para eu não estourar meu tempo. Assediar, é proibido também assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, em situação de vulnerabilidade agravada ou a contratação envolvendo prêmio ou sorteio. Uma situação como essa, precisa de dinheiro, aposentado e pensionista, condições, taxas e tabelas especiais, sem consulta SPC e Serasa, crédito sem burocracia. Esse tipo de publicidade ela é proibida, ela é vedada atualmente pelo Código de Defesa do Consumidor. Você vê, situações como essa, está na hora de trabalhar nos seus sonhos. Essas publicidades criam no idoso, no aposentado ou pensionista, um ideal de que faça conta, compre coisas, realize seus sonhos, mas não está preocupado se o idoso vai conseguir pagar aquele empréstimo ou se ele vai ter dinheiro para comer no final do mês, por exemplo. Olha aí, é assim que o idoso acaba sendo apresentado para o... É assim que a publicidade se apresenta, na verdade, para os idosos. Deixa eu verificar se é agora... Exato. Pessoal, olha essas notícias que causam extrema preocupação em todos nós. Golpes contra idosos crescem 60% em Rio Preto durante a pandemia. Veja como se proteger. Agressões, golpes e ameaças, violências contra idosos crescem 70% na pandemia. Pessoal, a pandemia aumentou muito os golpes. Tentativa de golpe financeiro contra idosos cresce em 60%. Veja como se proteger. Isso é muito ruim. Isso é um risco enorme para o aposentado, para o pensionista, que, infelizmente, às vezes acaba
recebendo uma ligação de criminosos, acreditando que estão falando com familiares, quando na verdade não estão. Então, ó, algumas dicas para vocês terem cuidado e, obviamente, se prevenirem de algum tipo de golpe. Primeiro, caixa eletrônico. Evite, não aceite apoio ou auxílio de estranhos. Só aceita auxílio se você necessitar de funcionários do banco devidamente identificado com crachá e colete. Ó, muitas vezes golpistas se aproveitam para trocar o seu cartão, eles acabam tendo acesso à sua senha, fazendo empréstimo e tirando dinheiro da sua conta. Golpes mais comuns, golpe da falsa central de atendimento. Esse golpe, ele utiliza o telefone fixo, pessoal. Infelizmente, hoje em dia, muitos idosos ainda possuem telefone fixo em suas casas. As pessoas que já se acostumaram a utilizar celular e tudo mais, já não usam tanto telefone fixo. Então, esse tipo de golpe utiliza muito telefone fixo. Golpe do falso motoboy. O banco liga para o aposentado pensionista informando que vai mandar um motoboy para pegar o cartão dele, porque tentaram clonar o cartão dele, e o banco vai inutilizar o cartão, e quando manda é um criminoso, é uma pessoa se passando por funcionário do banco. Do falso leilão, golpe pelo WhatsApp, golpe da troca de cartão, do caixa eletrônico, por exemplo, e também o motoboy acaba trocando cartão. Cuidado com as senhas e golpe do link falso. Não confie em tudo que você vê na internet. Cuidado com e-mails, cuidado com aquilo que você recebe. Cuidado com o que você vê em redes sociais, por exemplo, também. Eu vou alterar aqui um detalhe, porque eu vou mostrar um vídeo para vocês, e daí eu vou... Cadê? Só um segundo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma campanha da Febraban. Alguns vídeos com dicas e orientações para que você não seja vítima de nenhuma irregularidade, obviamente, nenhum tipo de golpe. Se vocês não tiverem ouvido, por favor, me falem, tá? Eu vou apertar play aqui. Por aí. Deixa eu voltar aqui. Só um segundo. Sempre de pedidos de dinheiro por mensagens. Acesse o Instagram da Febraban. Saiba mais. Assim, do Paris. Até quando você vai cair nesses golpes da vida? Alô? Diego. Nunca pede para você enviar suas funcionário. Ligações telefônicas ou mensagens de texto falando que é do seu banco ou de outras empresas que você tem uma conta. Fingem ser funcionários dessas empresas e entram em contato com você. No telefone fixo. Deve ser uma ligação urgente, avisando que a sua conta foi invadida, clonada ou algum outro problema. Sua surpresa e essa suposta urgência, os criminosos pedem para você ligar na central do banco do seu cartão para resolver o suposto problema. Você desliga, mas a ligação não caiu e o fraudador continua na linha sem você perceber. Assim, você liga e quando você digita os números, ele, o golpista, está se passando por um atendente da central. Então, pedem os dados da sua conta, dos seus cartões de crédito e, principalmente, a sua senha. Eles querem pegar suas informações confidenciais e roubar o seu dinheiro se passando por você. Fique atento e não caia nesse golpe. Os bancos, quando ligam ou enviam mensagens, nunca pedem seus dados bancários, senhas ou solicitam alguma transferência, pagamento, operação bancária ou a realização de testes em sua conta por telefone ou mensagem. Se receber esse tipo de contato, desconfie na hora. Desligue e entre em contato com a instituição através dos canais oficiais, de preferência usando celular ou aplicativos móveis, para saber se algo aconteceu mesmo com sua conta. Não passe sua senha para parentes ou amigos. E se ainda tiver dúvida, entre no site antifraudes.febraban.org.br e siga o Instagram da Febraban.
Pronto, como vocês puderam observar, são algumas dicas, alguns detalhes, que se você tiver um pouquinho mais de atenção, ou até mesmo ligar para a pessoa que está lhe mandando mensagem, falando que se trata de alguma necessidade de urgência ou coisa desse tipo, você vai poder se prevenir e não ser vítima dessa situação. Vocês estão conseguindo me ver? Então sim. Pessoal, deixa eu só um segundo. Vamos lá, estou conseguindo me ver. Pessoal, proteção é igual a conhecimento. Se você tem conhecimento, isso consegue evitar que você seja vítima de algum tipo de golpe. Isso é muito importante, você sempre receber orientações de pessoas de sua confiança, dos profissionais que lhe atendem, por exemplo, do CRAS, do CREAS, do PROCON, porque quanto mais conhecimento você tiver, menos risco você corre de ser vítima de algum tipo de situação. Aqui, nessa imagem, vocês podem observar o site da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, www.defesadoconsumidor.gov.br/Escola Nacional. Através desse site, você tem acesso a dezenas, como vocês podem ver aqui ao lado, dezenas de cursos gratuitos e online. Se você tem acesso à internet, eu recomendo. Tem curso sobre educação financeira, sobre oferta e publicidade enganosa ou abusiva, sobre uma série de direitos básicos dos consumidores. Então, se você tem acesso à internet, acesse os cursos, faça os cursos. Os certificados são emitidos pela Universidade de Brasília e qualquer pessoa pode fazer esse tipo de curso, porque a linguagem ela é extremamente acessível. Vamos ver só mais um vídeo que também traz um alento para a gente que atua na defesa do consumidor. Essa imagem que vocês estão vendo aqui do lado é uma imagem do Meu INSS, que é o sistema utilizado pelo INSS para possibilitar o atendimento dos usuários, dos cidadãos. Então, você faz a conta, se quiser acessar a internet, ou pede auxílio de alguém de sua confiança. Você faz uma conta no gov.br, que é a plataforma de senhas, basicamente a plataforma de acesso do governo federal a vários sites, a várias plataformas que o cidadão tem acesso, como habilitação, o título de eleitor, por exemplo. Tudo você pode fazer através do gov.br. E o atendimento do INSS também. Se você for na agência do INSS, o funcionário vai lhe dar o passo a passo e como você pode acessar essa plataforma. E por essa plataforma, você imprime o seu extrato do benefício, vê quanto você recebeu, se tem algum empréstimo ativo, quantas parcelas faltam, a cópia do contrato, você vê tudo. E no site, através dessa plataforma do INSS, aparecia essa opção aqui, ó, de você bloquear o seu benefício para a realização de empréstimo consignado. Se você não precisa de empréstimo ou coisa dessa natureza, você ia lá e deixava bloqueado, porque isso evitava que você fosse vítima de golpe e alguém fizesse um empréstimo consignado no seu nome. Com a quantidade de situações como essa, de golpes, de empréstimos não reconhecidos, é um problema no Brasil inteiro. O Instituto de Defesa Coletiva deu entrada numa ação na Justiça Federal e conseguiu recentemente a concessão de uma liminar que determinou que todos as pensões, os benefícios dos aposentados e pensionistas no Brasil fossem bloqueados para novos empréstimos e caso o consumidor, caso o cidadão queira fazer o empréstimo, aí ele acessa a plataforma e desbloqueia, sem problema, sem burocracia nenhuma. Isso dá uma segurança um pouco maior para o cidadão. Vamos acompanhar um vídeo da reportagem que saiu recentemente no Jornal Nacional. Empréstimo e o aposentado aceita sem entender direito que está contraindo uma dívida. Os bancos mudem as regras de concessão de empréstimo consignado para aposentados. A medida é para dificultar a ação de golpistas. Seu Adalberto mal aposentou e o telefone dele não teve mais sossego. O dia inteirinho. Eu nem atendo. Em janeiro, o banco concedeu o empréstimo e depositou na conta dele R$ 2.600. Mas, na verdade, seu Adalberto nunca pediu esse dinheiro. Ele até tentou devolver, mas aí caiu em outro golpe e depositou numa conta que não era do banco.
o aposentado perdeu o dinheiro e continua com a dívida do empréstimo. Como é o consignado, eles colocam automaticamente lá a farinha e nunca vai parar de pagar, porque pouco desconta lá 170, 180 por mês, e não é da vida de pagar. Esse tipo de ação contra aposentados é cada vez mais comum. Uma pessoa vai ao banco e pede empréstimo consignado como se fosse um aposentado, que tem que pagar a dívida. Há também casos que o próprio banco oferece um empréstimo e o aposentado aceita sem entender direito que está contraindo uma dívida. O Instituto de Defesa Coletiva de Belo Horizonte entrou com uma ação na Justiça Federal, alegando que essa é a maior causa de endividamento dos idosos. Com a decisão da Justiça Federal, os idosos vão ficar mais protegidos contra esse tipo de fraude. Pela determinação, todas as aposentadorias ficarão com os pedidos de empréstimo consignado bloqueados. Se o beneficiário realmente quiser pegar o dinheiro emprestado, ele terá que solicitar o desbloqueio pessoalmente, por telefone ou usando o aplicativo. O INSS terá a obrigação de fazer um mecanismo preventivo para não ocorrer mais as fraudes, ou seja, o idoso não terá inúmeros empréstimos sem a sua solicitação. O INSS declarou que não comenta decisões judiciais e tem 90 dias para fazer a alteração no sistema, mas a decisão ainda cabe recurso. Em nota, a FEBRABAN, entidade que representa as instituições financeiras, disse que ainda não foi notificada da decisão e que não vai permitir que más condutas prejudiquem a imagem de todo o setor. Como vocês observaram, ficou travada a imagem, mas deu para ouvir bem, não foi a reportagem. Então, assim, isso é um problema a nível Brasil. E essa decisão do judicial nos traz um alívio momentâneo. É uma resposta rápida a essa situação de irregularidade. E, graças a Deus, até o momento, está mantida. Vamos torcer que essa liminar se mantenha e que isso vire, que isso seja sedimentado e que isso, na decisão de mérito, ou seja, ao final do processo, essa decisão seja mantida e os benefícios sejam mantidos com a suspensão, ou no caso de realização de novos empréstimos consignados, até que o aposentador pensionista vá lá e desbloqueie. Então, pessoal, peço desculpa por ter estourado um pouquinho o meu tempo. Era basicamente isso e eu me colocar à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada, Niverson. Estourou, mas foi ótimo, né? Muito esclarecedor. E o tempo é só uma questão para a gente organizar o evento, né? Mas quando a fala está boa, é gostoso ouvir. Você traz um esclarecimento muito interessante que eu gostaria de destacar, que é a questão da composição do crédito consignado e o crédito pessoal ali no salário, no benefício das pessoas, né? Que isso não é de conhecimento, que às vezes a gente não entende como tem um empréstimo tão grande num salário tão pequeno, né? São essas saídas que as empresas vão encontrando, né? Fazer essa composição é de uma maldade extrema, né? Você falou isso de uma forma muito bacana, né? As dicas que você deu e trazendo aí para a gente também essa questão bem recente de que tem que ser autorizados os consignados, né? Então, isso é muito bom e é uma informação muito relevante, a gente te agradece demais. Eu vou passar agora a palavra para a Jéssica Almeida. A Jéssica é nossa servidora aqui do PROCON de Juiz de Fora. Ela é graduada em Direito, com especialização em Direito Público, Direito do Consumidor, supervisora de atendimento pessoal do Departamento de Atendimento do Consumidor do PROCON aqui de Juiz de Fora. É com você, Jéssica. Oi, gente, bom dia a todos aí que estão presentes e que estão nos assistindo. Agradeço mais uma vez as meninas, aí, a Fabíola e a Gisele, pelo convite. E elas até me chamaram porque, como foi que a Gisele falou, eu estou ali na ponta do atendimento, né? Então, a gente percebe todo dia o número de idosos que chegam ali procurando o nosso apoio, a nossa ajuda, porque o nosso PROCON, a gente puxou um relatório recente, e 37% dos atendimentos nossos são feitos por idosos.
Então, assim, é praticamente metade, né? E eles procuram a gente, porque eles têm muita dificuldade no acesso à tecnologia, né? Às informações, e esse ambiente digital, quando a pandemia surgiu, pegou muita gente, assim, de surpresa, né, por vários aspectos. E os idosos foram mais prejudicados porque, assim, eles tinham o hábito de ir presencialmente nas agências, nas lojas. A gente teve um aumento também, que a gente ficou fazendo atendimento pelo telefone, né? A gente não estava atendendo de forma presencial no início da pandemia, quando fechou tudo, e o que a gente mais recebia via telefone era idoso pedindo ajuda de, assim, como é que eu vou fazer? Eu preciso pagar uma conta, eu preciso acessar o meu extrato, e eles, né, faziam tudo de forma presencial. E aí a gente percebeu esse aumento. Outra coisa também que a gente pôde notar após o início da pandemia foi essa questão que a própria Lidiane comentou, né, da violência, tanto a pressão psicológica que aumentou com relação aos idosos, né, para contrair empréstimo, para comprar alguma coisa que, na verdade, não seria nem assim de uso essencial dele, o que o Niverson falou também na contratação de empréstimos, que eles nem sabiam sequer do que se tratava aquilo. A gente teve muito caso de empréstimo realizado pelo WhatsApp. Assim, o idoso ele já tem dificuldade de mexer em muita coisa. E a gente percebeu que a ação, né, dos criminosos era entrar em contato via telefone, por ligação, ou pela própria mensagem, olha, o senhor tem direito a resgatar um dinheiro, e aí, para isso, eu preciso que o senhor me forneça as informações, seus documentos, e o idoso, ele acaba confiando, né? Ele tem essa falha, que ele confia demais e ele acaba passando essas informações. E a gente percebeu que, com isso, o número de superendividamento cresceu demais, né? Porque eles acabaram sofrendo uma violência econômica, até mesmo por gente da própria família, como até a Lidiane comentou, trouxe alguns exemplos, porque acontece mesmo, né? A gente às vezes fica assim impressionado com a tamanha habilidade ou então por alguém que é próximo, que é um conhecido, ou por gente também desconhecida que aborda, né, os idosos na boca do caixa, na rua. Ultimamente a gente tem visto um crescimento também de vários problemas com relação a planos, tanto de saúde, odontológicos, e o perfil é sempre a pessoa acima dos 60 anos, né? Os que são mais abordados são as pessoas acima de 60 anos. E a gente ali na ponta do atendimento, a gente sempre dá a dica de, olha, procure saber primeiro, entre em contato diretamente com o banco, né? Até o que o Niverson falou, o banco não pede, não manda mensagem, o banco não pede para você digitar a senha via telefone ou então por SMS, não pede para você clicar em link, e o idoso acaba fazendo, né? Então, quando eles nos procuram, a gente sempre dá essa dica. Outra dica que a gente costuma falar também é para o consumidor idoso tentar também ficar sempre ligado nos extratos da conta dele, se tem algum desconto que ele não conhece, se tem algum desconto que ele fez, mas ele não se lembra. Então, a gente assim pede sempre, o senhor já entrou em contato diretamente com a empresa? E aí eles falam assim, eu não sei o que eu faço, eu não sei onde que eu clico. Então, a gente percebe essa vulnerabilidade dele em relação ao acesso básico das informações, né? E até mesmo com relação a saque, né? As empresas, durante a pandemia, tiveram também uma queda de atendimento.
via telefone e dar um suporte. Então, durante a partir, acho que do ano de 2020, 2021, a gente começou a indicar mais para o consumidor fazer a reclamação através do site do consumidor.gov. E a gente percebeu que o número de reclamações realizadas por idosos através do consumidor.gov não chega a 10%, entendeu? Então, a gente verifica que realmente eles têm muita dificuldade de fazer essa parte virtual, entendeu? De ter acesso. Eles chegam lá no PROCON e a gente acaba que a gente faz um atendimento assim, até que completo, né? A gente ouve a situação, a gente tenta abraçar ele de alguma forma, e como a própria Lidiane falou, eles têm muita dificuldade até em expor as situações, né? Tem alguns casos também que a gente encaminha para a Defensoria Pública, né? Porque você sabe que a pessoa não tem condição de contratar algum advogado, e às vezes tem uma questão familiar ali no meio, mas a gente percebe que o idoso realmente é a parte mais vulnerável, né? Ele é o vulnerável do vulnerável. E o próprio código, né, ele veda, né, no seu artigo 39, o inciso 4º, que essa prática ela é considerada abusiva quando leva em conta a idade, né, a fraqueza, e a pessoa idosa ela acaba sendo suscetível a esses abusos, entendeu? E lá no PROCON a gente tenta, de alguma forma, resolver o mais rápido possível, né, a demanda desse consumidor, e a maior parte dos atendimentos que a gente percebeu são referentes aos empréstimos, as operadoras de telefonia também, né? Ontem mesmo teve um senhor que há mais de um ano ele paga um plano de celular que ele não sabia que ele tinha contratado, porque de fato ele não contratou. Ele não teve acesso às condições, né, ao produto ou ao serviço, porque assim, ele não tem o hábito de fazer essa verificação. Então, a gente percebe que a gente que é mais novo, é muito mais prático a gente olha o celular, tem o aplicativo, tem o e-mail, o idoso ele não tem isso, né? E apesar de, durante a pandemia, eu até puxei aqui, 60% dos idosos passaram a usar mais o celular. Só que com isso também a probabilidade de golpe, como o próprio Niverson falou, também cresceu, né? Foi uma proporção. A partir do momento que o idoso passou a ter mais acesso de uma forma limitada, também aumentou o número de golpes virtuais, né? E então a gente percebe isso ali nitidamente ali no PROCON todo dia, né? Chegam vários casos ali. A gente atende, tem um núcleo também lá no PROCON que chama o NASHV, que é o Núcleo de Atendimento ao Consumidor Hipervulnerável, né? Que é comandado por uma outra supervisora nossa, e o perfil dos atendimentos realizados pelo NASHV também são de pessoas idosas, entendeu? Pessoas idosas, pessoas de baixa renda, e como o próprio Niverson falou para a gente aí, é uma forma de agressão, porque, assim, como uma pessoa que recebe um salário mínimo, né, tem no próprio pagamento dele descontado praticamente 40%, e o que sobra desse valor, ele não consegue pagar uma conta de luz, ele não consegue pagar uma água, ele não consegue comprar remédio. E então, assim, a gente percebe isso, e foi essa autorização para esse desconto ser maior, isso causou um impacto muito grande, né? Porque, assim, eles conseguem burlar, né, as instituições, as financeiras, conseguem burlar, e tem idoso que chega ali, que recebe o pagamento no dia, e no mesmo dia não tem praticamente nada, né? E a pessoa ainda vai ter que passar o mês inteiro e não sabe nem o que foi que aconteceu. E aí, quando a gente vai puxando
o fio, a gente vai entender que há uns 20 dias, 30 dias para trás, ele recebeu uma ligação, ele passou a documentação dele confiando em uma outra pessoa, ou ele foi no próprio banco, e aí no caixa eletrônico, né, eles falam muito que acontece a contratação pelo caixa eletrônico, porque foi com chip e a senha, né, ele digitou a senha, então ele contraiu aquele empréstimo, só que o consumidor ele não sabe, né? Principalmente o idoso, ele não sabe, ele não teve acesso às informações básicas, entendeu? Então, a gente percebe essa prática, né, muito realizada aí pelas instituições, né, financeiras, e tem uma outra coisa que a gente também notou durante as ligações, né, no início da pandemia, com essa coisa do idoso assistir muita televisão, né? Tem alguns idosos que o perfil é assistir TV e aquela publicidade de ofertar um medicamento via telefone, olha, entre em contato via telefone que você vai ter acesso ao medicamento que vai fazer bem para isso e para aquilo, e o consumidor contrata. Quando a gente vai ver o valor do medicamento, que a gente nem sabe a procedência daquele medicamento, é quase R$2.000 para o idoso que ganha um salário mínimo, né? Que tenha... Então, assim, e a dificuldade deles depois de tentar cancelar, a gente percebe que é imensa. Eles não conseguem ligar mais para o número que entrou em contato, eles não conseguem, de uma forma, bloquear esses valores, porque às vezes desconta diretamente no cartão, e o próprio cartão também diz que, olha, você passou as informações, você fez a compra de forma online, e a gente percebe isso. A gente teve muito caso desse também, e acaba que gera um superendividamento, né? Porque o idoso que, na maioria das vezes, a base, né, o núcleo familiar ali é o que comanda, é o que consegue manter uma família, ele acaba se superendividando e gera uma bola de neve, né? Porque ele não consegue comprar comida, ele não consegue comprar os medicamentos, e a gente tenta dar o máximo de suporte ali, mas tem hora que realmente a gente precisa encaminhar para ter um acesso à justiça, tem idoso que precisa, né, acionar também, às vezes, a polícia, muitos golpes, né, pelo falso boleto também, né? Ultimamente a gente tem percebido, até com uma empresa de plano de saúde, a gente verificou o aumento do tal do boleto falso, né? O idoso já tem aquele plano de saúde, ele já paga aquele plano de saúde, e aí ele recebe na casa dele, né? Ele recebe na casa dele um boleto, na hora que ele faz o pagamento, ele não verifica para onde que foi aquele dinheiro. E aí, geralmente, cai em conta de pessoa física que ele nunca viu, ele não cai para a empresa, né, do plano de saúde. E clica muito em links também, né? Eles não têm a facilidade de acessar, e eles acabam falando para a gente, olha, mas aí eu entrei em contato pelo WhatsApp, me direcionaram para um link, e aí eu cliquei confiando que seria aquele pagamento. Então, assim, a gente percebe que como a agressão, né, essa violência econômica é muito maior com as pessoas acima de 60 anos. E a gente tenta o máximo, né? A gente faz várias ações, né? A Fabíola, né? A gente faz muita ação essa semana, principalmente, a gente está direto lá no Procomóvel, teve o dia 15, o Dia Mundial de Violência contra os Idosos, e a gente aborda muito idoso ali na rua e tenta orientar o máximo possível. A gente distribui as cartilhas, né? A Fabíola, então, tem muitas situações ali que os idosos, quando vê ali o Procomóvel, né, Fabíola? Eles já vão ali, assim, desesperados para procurar uma ajuda, porque até é isso que eu falei, o acesso à informação é mais dificultoso, né?
Então, a gente ali no PROCON, todo dia, tem esses exemplos, né? E o idoso confia demais. Tem esse problema, né, Lidiane? Como você falou, né? O idoso, a própria característica, conforme a idade vai avançando, você falou que tem alguns problemas, né? Tanto neurológicos, que acabam fazendo com que dificulte a visão, dificulte até mesmo a exposição né, da fala, as consequências disso também a gente percebe, porque ele simplesmente ele não sabe, às vezes, que ele está assinando, como você deu o exemplo, ele tem aquele perfil, né, como você falou, que não sabe escrever, e aí, quando ele começa a assinar alguma coisa, a pessoa que está ali ludibriando ele não informa, e ele confia, e depois ele tem dificuldade em expor, né, o que foi que aconteceu com ele. Tem alguns idosos que chegam lá para a gente, que quando é caso de algum familiar, eles têm até vergonha de nos contar, entendeu? Só que aí, quando a gente começa a conversar, a gente faz, né, como eu falei, a gente faz o atendimento quando é o idoso, a gente percebe que ele precisa de um suporte maior, não é só chegar ali e fazer a reclamação em si, a gente, às vezes, ele vai para uma coisa em específica, e acaba a gente resolvendo outras coisas para ele, né? Ele aproveita que ele está lá no PROCON, e aí ele fala assim, porque eles confiam demais ali né? Você, Nívelson, que também está no PROCON aí, você percebe isso, né? O PROCON, ele, graças a Deus, a gente tem uma confiança, né? A gente passa uma confiança enorme, e o idoso, quando ele chega ali, às vezes ele vai para um caso específico e acaba nos contando outras coisas, que às vezes nem se trata de demanda de PROCON, mas a gente ajuda, porque a gente sabe a dificuldade que é, né? Teve um senhor que ele estava com dificuldade de imprimir um boleto, ele precisava desse boleto, e a loja que ele fazia essa impressão, durante a pandemia ela fechou, ele precisava pagar, e era só de forma física. Então, ele acabou indo lá para esse motivo e acabou que a gente ajudou ele em outros aspectos, né? Então, a gente percebe, sim, que é nítido quando o consumidor idoso chega ali, ele não chega com uma demanda só. Então, assim, a importância, a gente fala ali para os meninos, né, que atendem ali na frente, olha, a prioridade do idoso, porque assim os casos são sempre mais complexos, né? Eles não, e quando se trata de empréstimo, muitas das vezes eles não sabem nem quem é que está descontando, né? Então a gente pega lá, a gente tem acesso pede a eles para trazer para a gente o histórico, né, de empréstimo consignado, e até mesmo às vezes é dificultoso a gente localizar, né? Então, a gente entra em contato com o banco, e aí a gente pede a cópia do contrato, quando eles mandam a cópia do contrato, a gente percebe que aquele contrato, assim, está nítido, né? Que o idoso não assinou, e não tem nem noção das condições daquele contrato, então, o abuso é enorme, né? Então, gente, eu fico ali na frente e a gente sempre tenta prestar assim, o atendimento da forma, né, melhor que a gente pode prestar, mas tem coisa que não está no nosso alcance, né? Mas a gente faz ali o que a gente consegue fazer, e eu queria até, inclusive, até comentar que a gente, quando recebe a nossa demanda, né, o setor de apuração de prática infrativa, né, o Nívelson, vocês têm um setor aí também, que quando a prática é feita contra o idoso, né, quando chega lá na apuração, a sanção ela acaba sendo maior quando se trata de idoso, né? Então, assim, a gente tem que ver, a gente tem que chamar a atenção da sociedade que os idosos são as vítimas, né, na maioria dos casos, e isso que a Lidiane falou, que os idosos também precisam ter essa ciência
eles precisam ter acesso a isso e aí buscar ajuda, né? Buscar a ajuda dos órgãos públicos, buscar a ajuda de um suporte mesmo, né? Psicológico. E o que a Lidiane falou desses idosos que vivem em instituições, né, Lidiane? Tem mais dificuldade, porque às vezes eles não têm ninguém que faça isso para eles, né? E acaba confiando em terceiro, né? A gente teve caso também de cuidadores, de alguns cuidadores de idosos, que, assim, o idoso não tem ninguém, só tem aquele cuidador, né? Não tem um parente, não tem um vizinho, e aí ele não tem outra pessoa para quem ele possa confiar, e ele acaba passando todas as informações, assinando procuração, e depois a gente vê o resultado negativo que isso acaba acontecendo, né? Ô, gente, eu queria agradecer de novo, mais uma vez, a Gisele, né? Queria agradecer a Bibila, né, que está aí sempre à frente, né? As ações não, são muito importantes, a gente percebe, a gente tem ali embaixo o reflexo disso tudo, toda vez que tem uma ação dessa grande, assim, do PROCON, a gente tem um retorno enorme, né? Ontem, inclusive, eu participei, né, de uma ação, e na mesma hora eu já encaminhei vários idosos lá para o atendimento, as meninas já falaram que já teve retorno assim, imediato, então a gente vê quanto é importante a informação que esses idosos precisam ter, né, com relação a muita coisa, né, que eles não sabiam. Eles pegam muita cartilha com a gente ali também, guardam a cartilha porque eles adoram. Tem muita coisa que eles não tinham noção que, né, dos direitos deles, e a gente vê assim, a felicidade que eles ficam quando a gente promove essas ações, né? Eles se sentem assim, abraçados, eles se sentem, né, eles sentem que tem um suporte, que tem um apoio de verdade. Então, a gente fica muito feliz quando a gente realiza esse tipo de ação e tem esse retorno bom, entendeu? A gente acaba tendo a sensação que o dever está sendo cumprido, não é, Fabiola? Então, a gente fica... é muito gratificante, né? Ao mesmo tempo que tem um lado que a gente, às vezes, se sensibiliza demais com algumas situações, né? A gente fica muito mexido com algumas situações. Tem o outro lado que a gente fica muito feliz quando a gente consegue resolver aquela demanda. Então, eu que estou ali na frente, junto com as outras meninas, junto com o Magno, que deve estar nos assistindo aí, a gente percebe esse retorno do idoso, principalmente. Ele volta ali, ele agradece, ele fica muito feliz de ter conseguido resolver o problema dele, né? Às vezes um problema simples, mas na maioria das vezes um problema mais complexo. Então, a gente que está ali na ponta, a gente percebe esse retorno e a importância que é, né? O PROCON, principalmente aqui em Juiz de Fora, né? A gente também é muito visto, é muito respeitado, né? O Niverson deve perceber também isso lá no PROCON lá de Caruaru, que quando tem assim, alguma orientação do PROCON, as pessoas realmente param para ter um pouquinho mais de atenção, e eles perguntam mesmo, eles vão atrás, eles ligam, né, quando tem curso, há poucos dias agora, né, acho que foi essa semana a gente teve curso que o outro supervisor, o Christian, também falou sobre os golpes, né, aplicados contra os idosos, e assim, a gente percebe que eles querem muito participar, né, a gente aborda alguns ali na hora, alguns na rua, a gente divulga, e a gente vê esse retorno, que eles querem participar, eles querem ter acesso a essa informação, que muitas vezes, né, eles não conseguem. Então, quando a gente dá essa oportunidade, até que o retorno é muito positivo, né? A Gisele também ali, a Gisele percebe o retorno, né? Eles fazem inscrições para os cursos, e a gente que está no atendimento presencial, a gente sente o quanto isso é muito importante. Então, eu queria agradecer mais uma vez a participação, espero ter ajudado, ter contribuído, né, ter dado alguma... Que ali a gente está de fato, a gente está na prática, né? Tem muita teoria, mas a gente que está no atendimento presencial, a gente sente muita prática. Então, gente, brigadão pela oportunidade,
e espero voltar outras vezes para participar também. Com certeza. Jéssica, obrigada por suas falas. Eu penso que você fez um fechamento, na verdade, com a sua prática, com o que acontece de verdade, né, no dia a dia do PROCON. O Níverson já tinha colocado um pouco, o Lidiane também, mas você, né, fechou, foi ótimo, colocou essa questão das novas tecnologias, né? Não só os idosos têm dificuldade, né? Nós, pessoas de meia idade, também temos. Sim. Isso está mudando demais, né? Então, as pessoas têm muitas dificuldades do que acessa, o que pode, o que não pode. E você deixou isso muito claro, né, no dia a dia aqui do PROCON, como isso chega com uma demanda muito grande com relação aos golpes, né? Foi muito bacana. Agora, gente, para encerrar o evento, nós vamos fazer uma seguinte metodologia. Cada um de vocês terá exatamente 3 minutos para fazer as considerações finais, porque a gente fica ouvindo, a cabeça vai borbulhando, né? Então, a gente pede de 3 a 5 minutos para fazer as considerações finais e depois a gente passa para a nossa gerente, Fabíola, que ela vai fazer o encerramento do evento. Desde já, agradeço muito, foi muito bom, aprendi muito com vocês hoje. Então, vou passar para a Lidiane, depois o Níverson, e a Jéssica faz as considerações e a Fabíola encerra, tá bom? É com você, Lidiane. Bom, acho que para encerrar, né, todos esses conteúdos que foram passados, né, acho que foram, para mim, foi de grande valia, porque algumas coisas que o Níverson trouxe, a Jéssica trouxe, eu não conhecia. Então, isso é muito bom para a gente até orientar os nossos idosos que a gente tem em casa, nas ILPIs, né, os que a gente atende. Eu queria só complementar a fala da Jéssica, quando ela fala da questão da satisfação que eles têm, né, que os idosos têm quando eles recebem uma orientação. Isso desmistifica uma questão do envelhecimento, da gente achar que o idoso não está entendendo o que a gente fala ou guardando o que a gente fala e traz. Eu trago um exemplo para finalizar, né, a minha fala, que a gente estava no Conselho do Idoso, numa palestra sobre direitos da pessoa idosa, e a gente falou sobre a questão dos locais, dos bancos preferenciais para idoso. Não só para idoso, né, para pessoa com deficiência, gestante, criança, né, e pessoas com criança de colo. E aí a gente trouxe essa fala, falando, né, o que significa o banco preferencial, a diferença do preferencial para o prioritário. E uma idosa que estava nessa reunião no dia, ela era moradora de uma ILPI, ela é moradora de uma ILPI, e ela esteve nessa palestra, né, dessa roda de conversa. E quando ela voltou para a ILPI, na hora que ela entrou no ônibus, ela repetiu para uma pessoa o que a gente tinha falado. Sentou ao lado dela um jovem, e aí ela virou para ele e falou assim, você você tem deficiência? A ele, não. Você é idoso? A ele, não. Bom, você não é mulher. Se não é mulher, não está grávida. Mas você tem alguma criança de colo? Vai entrar aqui? A ele, não. Então, você passe a roleta, porque esse lugar é preferencial para essas situações que eu te apontei. E atrás de você ali, ó, está subindo uma gestante, e ela vai sentar aqui. Então, você passe a roleta. E aí ele todo sem graça passou. Isso quebra muito o mito da gente achar que quando a gente faz uma roda de conversa com o idoso, quando vocês fazem um atendimento, o Níverson no PROCON em Caruaru, a Jéssica aqui em Juiz de Fora, que o idoso não tem um entendimento. Ele não só tem um entendimento, mas ele guarda. E aí, quando ele traz esse retorno, significa que ali, além das explicações, né, do atendimento, eles foram acolhidos. Eles foram escutados. E aí eu encerro a minha fala com essa reflexão. A gente precisa parar para ouvir o idoso. E não é só ouvir o idoso, mas quando ele traz uma demanda para nós, a gente primeiro, antes de responder essa demanda, a gente precisa acolher esse idoso. E acolher é a gente parar, escutar, é a gente dar a orientação, falando com ele, usando, né, um vocabulário
que nós técnicos temos, mas usar o vocabulário de acesso, que aquele idoso consiga acessar. E aí eu deixo essa reflexão. A gente precisa acolher primeiro para depois orientar. Gisele, Niverson, Jéssica, Fabíola, eu deixo aqui os meus agradecimentos e me coloco à disposição para, né, se alguém tiver alguma dúvida, me coloco à disposição também. Obrigada, gente. E quem está, né, nos assistindo, obrigada pela presença. Suas considerações, Niverson. Perfeito, Gisele. Obrigado, pessoal. Obrigado. Primeiramente, obviamente, agradecer demais o convite e a aula que eu tive aqui com Lidiane, com Jéssica. Jéssica, você falando, é tudo aquilo que a gente vive aqui, apesar de Juiz de Fora ser, de certo modo, distante de Caruaru, aqui no interior de Pernambuco. Nossa realidade é idêntica. Com a única exceção de um detalhe, o setor de apuração de prática infrativa. Eu já até anotei aqui, porque eu não tenho ainda, mas é uma excelente ideia. Minha equipe é relativamente pequena, eu tenho 7 pessoas, contando com 2 estagiários no setor de atendimento, tenho 2 conciliadores, 2 no jurídico, eu na gerência geral, e assim, minha equipe é diminuta, mas é um setor extremamente importante, porque nós recebemos muitas situações que envolvem crimes, verdadeiras quadrilhas até, de fato, que vivem dessa indústria do consignado. Você falando da questão da confiança do PROCON, e, de fato, eu não conto nos dedos a quantidade de consumidores que, após a gente orientar, e muitas vezes quando chegam com dúvidas com relação ao empréstimo consignado, que a gente pede o extrato, ele não tem o extrato, não sabe emitir no banco, foi no INSS, mandaram ele entrar no site, e o nosso funcionário acessar para ele, tentar colocar ele, coloque sua senha, para que o funcionário não tenha acesso, mas acessar o meu INSS, emitir o extrato, digo, está aqui o seu extrato, os empréstimos que atualmente possui, o senhor reconhece esse daqui, esse eu fiz, de fato, esse eu fiz, esse aqui eu não fiz, nem esse aqui, está descontando já fazem alguns meses, vamos notificar aqui o banco, pedindo cópia, apesar de que no INSS tem cópia dos contratos, mas a gente notifica o banco para que ele apresente toda a documentação apresentada. Muitas vezes a documentação, o contrato é apresentado só com a assinatura, entre aspas, do consumidor, sem a assinatura de testemunha, sem o documento que foi anexado no momento da contratação, que é a cópia da identidade. Infelizmente, muitas vezes o contrato está assinado com aquela assinatura virtual, porque muitas instituições financeiras pedem para o aposentado ou pensionista assinar num tablet, assinar o contrato virtualmente, não disponibiliza a cópia para o consumidor. E pior, o que se pode fazer depois que o banco tem a assinatura virtualizada do aposentado ou pensionista? Que é que garante que essa assinatura não vai ser dada um Ctrl+C, Ctrl+V em quantos contratos eles quiserem? Então, é um risco muito grande. É a própria imagem, muitos deles, na hora de fazer empréstimo, beleza, existem critérios de segurança de registrar a imagem do consumidor no momento da realização do empréstimo. Mas depois que ele tem acesso à imagem do consumidor, cópia do contrato e tudo mais, porque muitas vezes é a terceirizada, o banco joga muita culpa para a terceirizada, para a quarteirizada, o subsidiário do subsidiário que está lá no interior e o contrato, o endereço de quem está firmando o crédito e empréstimo consignado é do Rio de Janeiro. Então, assim, são várias situações que a gente observa, e esse vínculo de confiança que o consumidor tem com o PROCON foi adquirido ao longo de muitos anos de trabalho efetivo à população e ao cidadão de uma maneira geral. O cidadão, de uma maneira geral, tem uma credibilidade, e tanto é que o PROCON é um dos principais órgãos lembrados pela população numa pesquisa de satisfação. Vem bombeiros, vem PROCON, vem Ministério Público, entre outros órgãos. Então, assim, essa confiança nós temos como um cristal, pois a efetividade do nosso trabalho é sentida na prática, todo santo dia, quando a gente resolve. Teve ano de nós resolvermos 88% das demandas de maneira preliminar. Então, assim, é um índice de resolução muito alto. E essa questão da confiança é muito importante. Já finalizando meu tempo,
nós recebemos situações aqui no Procon de Caruaru, após esse aumento da margem de 35% para 40%, era 30% de empréstimo consignado, aumentou para 35%, e o cartão continuou 5%, aumentou para 40%. Quando aumentou a margem para empréstimo consignado, chegou idoso lá no Procon dizendo que recebeu ligação da financeira, que, utilizando o seguinte discurso: seu José, seu João, o senhor ficou sabendo que foi liberado mais uma margem para você e que o senhor tem mais um valor a receber de 1.000, já dizia o valor exato, 1.700 e parará, de um reajuste que nós fizemos na sua aposentadoria para a gente reduzir os juros. A gente vai reduzir os juros do seu benefício e ainda vai sobrar um saldo para o senhor, vai sobrar um troco para o senhor no valor de 1.700. Se o senhor está precisando, imagina só, você recebeu uma ligação perguntando se você está precisando de R$1.700, R$2.000, R$3.000, e basta você ir no banco, assim, olha, não vai mudar a sua parcela, o senhor vai continuar pagando aquela parcelinha de R$50. E aí omite para ele que aqueles R$50 que ele ia pagar por mais 1 ano ou 2 vai virar agora 5 anos, por conta daquele troco que ele está recebendo. Porque muitas vezes o aposentador pensionista só enxerga o valor da parcela, mas ele esquece que tem 84 meses para frente, que tem 68 meses, já chegou um empréstimo de mais de 90 meses de parcela. Então, assim, é uma situação absurda, e o Congresso Nacional não pode ficar tão inerte a esse ponto e deixar que tudo isso aconteça. O PROCON, ou as 1.000 unidades de PROCONs espalhadas pelo país, sozinhos, nós não temos força para combater esse tipo de situação sem um Congresso Nacional regulamentar, sem um Banco Central regulamentar isso através de regulamentos, de normas de resoluções, ou o Congresso Nacional disciplinar através de lei e coibir. A lei do superendividamento foi um avanço incrível que há anos que nós buscávamos a aprovação, mas a gente precisa de mais para coibir esse tipo de prática que, infelizmente, ainda atinge toda a nossa população brasileira, não só aqui em Caruaru, mas em Juiz de Fora, no Acre, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, em qualquer lugar do país. Então, só tenho a agradecer. Também me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer situação, e agradeço demais o convite a Gisela, Eduardo Floriano, Fabiola. Muito bom. Eu quase recebi mensagem de Eduardo Schroeder, que eu já conhecia antes. Eu estou já me mudando para Juiz de Fora, já a segunda vez esse mês que eu estou com vocês. Será muito bem-vindo. Obrigado, Fabiola. Gostei demais da cidade de vocês e agradeço bastante pelo convite. Obrigada. Jéssica, suas considerações? Gente, mas é isso mesmo. Hoje, sim, foi uma experiência de aprimorar, né? A gente fala que conhecimento nunca é demais, então a experiência tanto da Lidiane, né, quanto do Niverson, não só de PROCON em si, nos ajuda realmente a enxergar o outro lado, né? Então, como ele estava falando, o idoso tem muitas dificuldades, né? Ele tem dificuldade tanto de sair de casa, né? Por, às vezes, questões de saúde, questões financeiras. Então, quando ele chega ali, a gente precisa ter um outro tipo de atendimento. A gente precisa ter um atendimento mais rápido, porque, às vezes, ele precisa, não aguenta ficar muito tempo sentado, não aguenta ficar muito tempo ali, porque precisa se alimentar, precisa tomar remédio, e, inclusive, a gente também tem uma lei, né, aqui de fora, que, com relação à fila de banco, né, que, assim, muitos idosos ficam, no dia de pagamento, a gente percebe que a fila é quilométrica, né, pro lado de fora dos bancos. E aí tem uma lei municipal aqui que coíbe essa prática, inclusive tem uma urna diretamente, né, no próprio banco, para fazer essa reclamação, que depois é encaminhada para o setor de apuração de prática infrativa. Então, a gente percebe que dia de pagamento é um dia que, ao mesmo tempo, para o idoso, é um dia feliz, né? É um dia que requer dele um esforço, porque ele precisa se deslocar, né? Às vezes ele mora muito longe da agência bancária, ele fica muitas horas ali,
e aí quando ele recebe o pagamento dele, tem lá N descontos que ele nem, né, descontos que ele nem sabe do que se trata. Então, imediatamente ele procura ali a gente para poder ajudar de alguma forma, e a gente percebe isso, né? Que essa relação de confiança, como você falou, Niderson, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Então, ali eu sempre reforço, né, com o pessoal ali, com os nossos colaboradores, eu sempre reforço a importância de fazer um outro tipo de atendimento quando se trata de consumidor idoso, porque ele precisa desse apoio. E a gente também tem que pensar, né, como a Lidiane falou, fica uma reflexão também, que a gente vai ser o idoso de amanhã, né? Então, a informação que a gente tem hoje, amanhã, serão outras informações, então a gente precisa saber que a gente vai envelhecer, a gente vai ser aquele idoso, então a gente precisa também se colocar um pouquinho do outro lado, né? Então, quando ele chega ali, a gente precisa de fato abraçá-lo de alguma forma, né? Mesmo que não resolva o problema dele de imediato, ele sai dali muito satisfeito. Ele olha, eu estive no Procon, né? Eles têm alguns que voltam ali e levam até, querem até levar um bombom para a gente, né? De uma forma de agradecer, que eles não têm nem como agradecer, e aí a gente percebe, para a gente foi uma coisa simples, né? Mas para ele foi uma coisa de muita importância. Então, fica aí a nossa reflexão, que a gente precisa colocar um pouquinho no lugar, principalmente dos idosos. A gente precisa colocar um pouquinho no lugar do outro sempre, né? Mas principalmente com relação aos idosos, porque chega no fim da vida e geralmente tem aquele outro lado, né? Eles chegam no fim da vida já assim sozinhos. Então não tem com quem conversar, não tem com quem desabafar, expor alguns problemas, e aí a gente pega muito ali esse outro lado, né? O idoso chega ali, ele conversa, ele expõe a situação dele, e a gente tem que acolhê-lo de alguma forma, né? Então, agradeço mais uma vez aí essa oportunidade. Obrigada, gente. Bom dia e espero reencontrá-los aí em breve. Bom, eu queria muito agradecer ao Niverson, a Lidiane Charbel, a Gisele por ter me ajudado a organizar esse webinário, a Jéssica, que trabalha aqui conosco, que está aí na linha de frente. E, assim, o Niverson falou uma coisa, eu anotei várias coisas, tá? Eu estou com uma listinha grande aqui, eu tive uma super aula hoje. Mas ele falou uma coisa que é uma das coisas que eu sempre friso também. Se a gente quer proteger, né, aquele consumidor que está em situação de vulnerabilidade ou que não esteja em situação de vulnerabilidade, mas se a gente quer proteger os consumidores, a gente precisa dar informação, né? Conhecimento é poder. Então, quanto mais bem orientado o consumidor está, menos chance ele tem de ser lesado, né? Então, o nosso departamento aqui no Procon é o departamento que fica responsável, né, pelas ações educativas, informativas, com vistas à proteção do consumidor. E a gente agora, desde o ano passado, a gente realiza essa semana de proteção à finança das pessoas idosas. Nós temos uma lei municipal que fala que a semana do dia 15 de junho ela é para ser trabalhada as questões de proteção aos idosos. Então, a gente desenvolveu essa semana, né, da campanha de proteção às finanças da pessoa idosa. Nós estamos aí, desde semana passada, com o Procomóvel operando, né, no centro da cidade. Amanhã estaremos numa zona rural, em Valadares, com o intuito mesmo de levar essa informação, de orientar os nossos consumidores. A gente sabe, né, a Jéssica deu vários exemplos, Niverson, Lidiane, da vulnerabilidade do consumidor idoso. Há pouco tempo, eu estive também em uma instituição aqui que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, e, assim, me impactou bastante a informação de que os beneficiários, né, do BPC também podem
agora contratar empréstimos consignados. Então, assim, eles estão cada vez mais aumentando o espectro de público a ser atingido aí com os consignados. Não mais só os idosos, mas pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade, como os moradores de rua, também podem conseguir empréstimo. Foi algo que me assustou bastante. Então, aqui no Procon de Fora, a gente sempre tenta fazer o maior número possível de ações que levem informação, educação, orientação aos consumidores, porque a gente entende exatamente isso. Aquele consumidor que está orientado, que está bem informado, muitas das vezes ele consegue se proteger sozinho, né? Não clicando em um link falso, não pagando um boleto que ele desconhece a origem. São coisas simples, mas que se ele está munido dessa informação, às vezes ele está protegido. Então, eu agradeço demais, todos vocês puderam contribuir muito com essa atividade hoje, que tem o intuito de encerrar a Semana de Proteção e Defesa das Finanças da Pessoa Idosa. O Niverson vive aí as mesmas experiências que a gente aqui em Juiz de Fora. É algo que nos preocupa muito, né? A vulnerabilidade do idoso, esse acolhimento, como a Jéssica disse, ele é realizado rotineiramente aqui no Procon. A gente abraça esse consumidor e tenta auxiliar da melhor forma, mas é sempre bom trazer outras ferramentas, informações de diversos lugares, contribuições de pessoas que estão em outras áreas de atuação, para nos apoiar e nos ajudar com essa orientação aos consumidores idosos. Então, assim, muita gratidão à disponibilidade de vocês, de poder estar aqui, né, contribuindo com o conhecimento de vocês, agregando a nossa atividade educativa. O meu muito obrigada em nome do Procon de Juiz de Fora. E é isso, eu volto a palavra aí para a Gisele, para ela encerrar nosso evento. Muito obrigada mais uma vez, gente. Obrigada, gente. Então, neste momento, dou por encerrado o nosso webinário do ano de 2022 e vamos começar a nos preparar para 2023, se Deus quiser. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigado. Um abraço para todos aí. Tchau, também. tchau. Um abraço. Tchau.